O mercado de fundos imobiliários está entrando numa fase muito interessante, porque enquanto muita gente está olhando só para os juros altos e pensando que esse não é o momento certo para investir em fundos imobiliários, o investidor mais atento começa a enxergar uma outra coisa, um mercado que ainda está barato, mas já dando sinais de reação. Em 2025 o IFIX já mostrou força e para 2026 o cenário começa a mudar de forma mais clara. Por isso hoje eu vou te apresentar 5 fundos imobiliários de segmentos diferentes, tanto para quem busca uma renda mensal, quanto para quem quer estar bem posicionado para uma possível valorização dessas cotas nos próximos meses e anos. Além disso, eu vou te mostrar o percentual ideal de alocação em cada fundo e o valor total necessário para montar essa carteira de FIIs. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque esses fundos podem fazer muita diferença na sua jornada financeira em 2026. Mesmo com a Selic ainda em patamares elevados, os fundos imobiliários mostraram resiliência. Isso acontece porque o mercado começa a olhar menos para o presente e mais para o que vem pela frente. As projeções do mercado indicam a inflação mais controlada nesse ano de 2026 e a possibilidade do início do ciclo de queda de juros ainda no primeiro trimestre desse ano. Esse tipo de ambiente costuma favorecer os fundos imobiliários, porque a queda da Selic ela estimula o consumo e, consequentemente, isso aquece a economia. Isso impulsiona os resultados dos fundos imobiliários, especialmente dos fundos de tijolo, porque são segmentos de shopping e logística que mais se beneficiam nesse momento. Hoje, o IFIX negocia em média com um desconto de quase 10% em relação ao valor total dos seus ativos. Isso ajuda a explicar 2 pontos muito importantes. Primeiro, são os dividendos elevados e segundo, é o grande potencial de valorização das cotas no médio e longo prazo. Por isso, quem se posiciona antes da melhora completa desse cenário econômico normalmente consegue capturar essas duas vantagens. Agora que você já entende como é que funciona essa dinâmica dos FIIs, eu vou te mostrar os 5 fundos que eu selecionei para tentar aproveitar esse momento muito interessante. O primeiro fundo é o KNSC11 da Kinea. Ele entra aqui como uma base de renda e proteção dessa carteira. É um fundo de papel que combina títulos indexados tanto ao CDI quanto à inflação. Essa combinação permite ao fundo atravessar diferentes cenários econômicos com a maior estabilidade. Se os juros permanecerem altos, o CDI vai sustentar a renda. E se os juros caem, a inflação vai pressionar e o IPCA protege o poder de compra do investidor. Por isso agora eu vou mostrar na tela os principais indicadores do KNSC11 no site do Investidor 10, para que você entenda como essa estratégia aparece nos números. O KNSC11 está sendo cotado a R$ 8,71, com um dividend yield pago nos últimos 12 meses de 13,20%, é muito alto, e um PVP com desconto ainda de 1% frente ao seu valor patrimonial. Uma liquidez diária de negociação de quase 6 milhões de reais e uma valorização nos últimos 12 meses de 16%. Muito bom, hein? Então aqui a gente pode ver a rentabilidade positiva, variando sempre para cima nos últimos 5 anos. Ótimo resultado, chegando a 62% nos últimos 5 anos. Mais abaixo a gente vê aqui uma comparação do KNSC com os índices IFIX, CDI, IPCA e Bovespa, ele batendo todos, com exceção do CDI, né, que é uma brutalidade no Brasil eternamente, vive alto. Então eles quase chegando à rentabilidade do CDI nos últimos 5 anos e batendo todos os outros índices. Mas aqui abaixo a gente vai ver o dividend yield pago nos últimos 5 anos, ó, dividend yield médio de 16,44%, sempre mantendo um pagamento muito bom, muito alto. Isso aqui é uma média impressionante a ser paga por um fundo imobiliário nos últimos 5 anos. Se esse tipo de análise está te ajudando, deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda ao YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e assim ele distribui para mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. Aproveita e se inscreve no canal, porque aqui no Mente da Fortuna a gente fala de dinheiro com simplicidade, sem enrolação. O segundo fundo da lista é o PMLL11, um fundo de shopping centers. Esse tipo de fundo
costuma sofrer mais em períodos de juros altos e do consumo fraco. Esse é o período que estamos vivendo. A taxa Selic está em 15% desde meados de junho de 2025, mas é exatamente por isso que eles tendem a se beneficiar bastante quando o cenário começa a melhorar. Me explica melhor isso aí, Daniel. Claro, meu caro investidor, com a inflação mais controlada e a consequente queda da taxa Selic, ocorre a recuperação do consumo das famílias. Assim, os shoppings voltam a gerar mais resultado operacional, que é o NOI. Isso se reverte em mais dividendos para o cotista. O PMLL 11 entra aqui como uma exposição à retomada gradual da economia. Lembrando que o início do ciclo de corte de juros está previsto para começar no fim do primeiro trimestre de 2026. Aqui no site Investidor 10 a gente vê o PMLL 11 cotado a R$ 104,44, tendo pago um dividend yield de 9,81% nos últimos 12 meses, quase 10% para um fundo de shopping. E um PVP ainda com um desconto muito interessante de 0,85, ou seja, ainda tem para capturar aqui uma valorização nos próximos meses e anos dele. Uma liquidez diária também muito boa, de quase 5 milhões de reais, e uma variação positiva, uma valorização de 25,45% nos últimos 12 meses do valor da cota, né? Aqui embaixo a gente também vê uma rentabilidade positiva nos últimos 5 anos, 1 mês, 3 meses e assim por diante. Ó, muito boa a rentabilidade dele também para um fundo de shopping, né? Considerando que a gente está falando de um fundo de shopping. E aqui, analisando o desempenho dele nos últimos 5 anos frente aos índices, ele também bate todos os índices, com exceção do CDI, mas também uma rentabilidade muito boa ao longo dos últimos 5 anos. Vamos ver agora se com a gestão da Pátria, né, que fez a incorporação do fundo, vamos ver se ele consegue destravar valor. O mercado aqui deu uma quedinha nele, não sabia muito sobre quais seriam os movimentos da Pátria em relação a esse fundo, mas a Pátria já realizou alguns movimentos estratégicos e agora o mercado começa a retomar uma confiança aqui no fundo. Olha só, tanto é que a gente pode observar aqui, ó, o movimento de agosto para cá, e depois da quedazinha que a Pátria adquiriu aqui o fundo, lá em meados de junho. Então ele teve uma queda até os investidores retomarem uma percepção de confiança na gestão e destravando o valor na cota. Muito bom também. Então aqui embaixo a gente vê o dividendo de médio pago nos últimos 12 meses de 10,86%. Para um fundo de shopping também é muito bom. E quem sabe possa até melhorar agora com a nova gestão da Pátria. O terceiro fundo é o GGRC11, do segmento logístico. Esse é outro segmento fundamental na carteira para aproveitar a retomada da economia com a queda da Selic. Os fundos logísticos, eles costumam oferecer contratos mais longos e uma maior previsibilidade de receita. O GGRC11 investe em imóveis industriais e logísticos, alugado para empresas relevantes e consolidadas no mercado, como o Açaí, o Pão de Açúcar e o Grupo Mateus. Isso ajuda bastante a reduzir os riscos de vacância. Ele está sendo cotado a R$ 9,87, pagando 12,16% de yield nos últimos 12 meses e com um PVP de 0,88, ou seja, ainda tem 12% de desconto frente ao seu valor patrimonial para quem está comprando hoje. Uma liquidez diária também muito boa, em quase 10 milhões de reais, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 21,25%. Então o fundo cresceu bastante também, valorizou bastante nos últimos 12 meses, também por alguns movimentos da gestora, né, que fez várias aquisições, ampliou, né, o patrimônio do fundo, emitindo cotas, adquirindo novos imóveis. Então aqui você vê a rentabilidade do fundo nos últimos 5 anos, né? Não tão boa como os outros fundos que eu apresentei aqui, mas ele tem ainda muito valor a destravar. Então a gente vê aqui que nos últimos 5 anos, esse fundo ele não bateu os índices do CDI, do IPCA, do Bovespa,
Porém, como eu falei a vocês, ele tem um valor muito interessante a destravar, mesmo porque a gestão fez alguns movimentos agora de venda de galpão industrial, maior foco em logística e tem adquirido bons ativos para potencializar os ganhos nesse fundo, certo? Então, se a gente pegar os últimos 2 anos, a gente vê aqui, ó, que ele também está com o desempenho aqui batendo basicamente o IPCA, né, cobrindo a, a inflação, mas é um fundo que promete, assim, um desempenho que pode surpreender nos próximos meses e anos, certo? Aqui a gente vê um dividend yield médio pago nos últimos 5 anos de 13,23%, ou seja, vem pagando também muito para um fundo de tijolo, é muita coisa pagar isso em média nos últimos 5 anos. A gente pode ver aqui a lista de imóveis que ele tem, em maior parte em São Paulo, no eixo sul, né? Sudeste lá, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros imóveis também em outros estados de regiões do Brasil, certo? É um fundo também muito diversificado. O quarto fundo da lista é o TRXF11, um fundo de renda urbana focado em imóveis físicos. O diferencial aqui foi o momento das aquisições. O fundo comprou imóveis com taxas de retorno elevadas em um período mais difícil do mercado. Isso gera renda consistente do presente e vai criar um potencial de valorização enorme quando o ciclo de juros se inverter, ou seja, quando a Selic começar a cair. Além disso, o fundo trabalha com contratos longos e inquilinos de grande porte, como Atacadão, Grupo Mateus e a Caixa Econômica Federal. O TRXF11 está aqui no site do Investidor 10, cotado a R$ 97,05, pagando 12,18% de yield nos últimos 12 meses, com um PVP de 0,95, ou seja, ainda tem desconto para esse fundo frente ao seu valor patrimonial. Uma liquidez média diária de 18,49 milhões de reais. Então, a liquidez diária de mais de 18 milhões de reais é muita coisa. E uma variação de 11,37% nos últimos 12 meses. Tá aqui, rentabilidade dos últimos 5 anos de 62%, é muita coisa. E aqui embaixo a gente vê o comparativo do TRXF11 em relação aos outros índices. Repare que ele bate todos os índices e quase consegue bater o CDI. Já chegou a encostar aqui, ó, já chegou em alguns momentos está acima do CDI e agora um pouquinho abaixo. Mas quando o CDI começar a cair, meu amigo, perder força, esses fundos tendem a, como nesse momento aqui, ó, subir e ultrapassar o CDI, certo? Nos últimos 5 anos ele pagou em média 13,44%, também para o fundo de tijolo é muito bom. E aqui a gente vê a lista de imóveis deles, majoritariamente São Paulo, é um pouco mais da metade dos imóveis que ele tem. Lá é um fundo bem diversificado, tem imóvel em Goiás, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Pará, Sergipe, Maranhão, muitos estados do Nordeste, né, do Sul, do Sudeste e também no Centro-Oeste. É um fundo bem diversificado, tá? Aqui a gente vê uma vacância muito baixa de 0,22%. Então, é um fundo que mantém sua ocupação média muito alta. Isso também é muito interessante, né? Para ele poder também pagar bons dividendos. O quinto fundo é o WHGR11, um fundo multi-estratégia com lógica de hedge fund, ou seja, ele pode investir em títulos de crédito, imóveis físicos, comprar ações e até outros fundos. Enfim, ele não fica preso a um único segmento. A gestão pode aumentar a exposição em crédito quando os juros e a inflação estão altos, ou ainda ela pode priorizar a compra de fundos descontados quando surgirem boas oportunidades. Resumindo, é um fundo pensado para atravessar diferentes cenários econômicos. Ele busca um retorno total, não apenas o dividendo mensal. Aqui a gente tem o WHGR11 sendo cotado a R$ 9,48, tendo pago 13% de yield nos últimos 12 meses, com um PVP de 0,97. Uma liquidez diária é até pequena, de R$ 293 mil, e uma variação nos últimos 12 meses de impressionantes 32,59% só em relação ao valor da cota, né? Esse valorizou bastante
no último ano. Aqui também é um fundo um pouco mais recente, né? Então a gente tem um histórico de rentabilidade de 2 anos, que é de quase 27% também, é muito bom. E aqui o comparativo dele em relação aos índices, tendo batido todos os índices, inclusive o CDI. É o único que eu trago da lista que conseguiu essa proeza de hoje estar batendo o CDI. Alguns outros fundos já bateram em alguns outros momentos, mas hoje com o CDI a 15 ele consegue bater. Imagina quando esse CDI começar a perder força e cair, né? Para onde é que esse fundo vai parar? Aqui embaixo a gente vê uma média de pagamento de 15,14% de yield nos últimos anos, né? Então, assim, é muito bom também. Esse é o WHGR11. Agora que você conhece os 5 fundos que podem bombar em 2026, faz sentido olhar a carteira como um todo. Veja ao lado a composição dessa carteira, com um percentual de alocação em cada segmento. 30% no KNSC11, um fundo de papel. Temos ainda 20% no GGRC11, um fundo do segmento logístico. Outros 20% no PMLL11, um fundo de shopping centers. Mais 15% no TRXF11, um fundo prioritariamente de renda urbana. E mais 15% no WHGR11, um hedge fund. Veja que o valor total necessário para montar a posição nesses fundos é de R$ 229,55 enquanto eu gravo esse vídeo. A grana que você gastaria para jantar fora, você pode usar para montar sua carteira de FIIs e ter uma renda passiva para sempre. Tenha em mente que os sacrifícios são necessários se você quer enriquecer. Essa distribuição da carteira busca um equilíbrio entre a renda passiva e a proteção contra turbulências e potencial valorização no médio e longo prazo. Não é uma carteira para tentar prever o futuro, mas para o investidor atravessar diferentes cenários econômicos com a maior tranquilidade. O cenário para 2026 começa a ficar mais claro. Os juros em possível queda, com a inflação mais controlada e fundos ainda negociando com desconto. Tudo isso cria um ambiente interessante para o investidor que é paciente. Fundos imobiliários recompensam quem pensa no longo prazo, reinveste os rendimentos e mantém a constância nos aportes. Em 2026 pode ser um ponto importante dessa jornada. Você quer continuar aprendendo a investir com estratégia e tranquilidade? O Mente da Fortuna é o seu lugar. Até o próximo vídeo. Fui!